Olá, o autor que recebemos hoje é mestre em Direito Processual Penal e Cidadania pela Universidade Paranaense. É também especialista pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, advogado e professor de Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional, da graduação e da pós-graduação da Faculdade Assis Gurgas. E é também, claro, autor do livro Ações Penais Constitucionais, da Editora Alfa. Temos a satisfação de receber nos nossos estúdios o Dr. Rafael Brugneroto. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Está no ar mais um autor e sua obra. Por favor, professor. Obrigado. Professor, Ações Penais Constitucionais. O que levou o senhor a escrever esse livro? Bem, na realidade, com a entrada em vigor da nova Constituição, da Constituição de 88, já não é tão nova, 20 anos vigorando, na realidade o direito como um todo acabou se modificando. Então, a área penal especificamente ficou muito aquém desta necessidade da constitucionalização. Então, eu desenvolvi esse trabalho com a intenção justamente de buscar a constitucionalização do processo penal, porque o processo penal ele deve ser um instrumento para aplicação dos valores da Constituição Federal. Então, esse desafio de tentar trazer fundamentos doutrinários, jurisprudenciais, foi justamente o que me motivou a escrever sobre o assunto. E essas ações penais, professor, elas têm nexo com a jurisdição constitucional? Eu ainda acho temeroso a questão e não gosto dessa situação de falar da questão da prática e da teoria. Mas, infelizmente, no Brasil ainda isso existe. A relutância por parte, não gosto também de generalizações, mas da grande maioria de aplicadores aí, principalmente na área criminal, justamente tem deixado de lado a Constituição Federal. Então, a jurisdição constitucional é um método adequado para fazer valer os valores constitucionais, passando, obviamente, pela questão do processo penal, que é o processo onde envolve a liberdade da pessoa. Obviamente, isso deveria ser estendido, e é estendido também aos demais ramos do direito. O próprio direito civil também, com a Constituição de 88, acabou se constitucionalizando. Hoje já se fala em função social da propriedade, já se sabe que a propriedade não é absoluta, e quem diria, então, o direito penal, que trata da liberdade e da vida diretamente das pessoas. Ok, professor. E o senhor consegue vislumbrar influências ideológicas na aplicação, até mesmo na feitura do direito? Na realidade, o direito como um todo, ele sim possui influências ideológicas e o processo também não fica fora dessa situação. Nós temos uma história do constitucionalismo brasileiro que justifica esta influência ideológica. Nós começamos pela Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, já começou outorgada, então ela já não veio sem legitimidade, ou seja, não houve uma participação popular. Posteriormente veio a Constituição de 1891, com a política café com leite, da alternância das oligarquias no poder, com o voto descoberto. Isso tudo também acaba refletindo um autoritarismo que posteriormente, com a Constituição de 37, do Estado Novo, de Getúlio Vargas, também se manteve um autoritarismo. 46, tivemos uma Constituição, posso dizer, a segunda mais democrática do país. E, obviamente, que a partir do golpe de 64, que historicamente é super recente, nós vivíamos, então, sob a égide da Constituição de 67, que veio para institucionalizar um regime militar, um regime autoritário, um regime onde as garantias constitucionais são deixadas de lado e, obviamente, que estas influências, mesmo aqueles estudiosos do direito que acabaram estudando o direito constitucional antes da Constituição de 1988, eles devem fazer uma releitura do direito como um todo e o direito deve, sim, passar por uma filtragem constitucional. Obviamente que isso não vai acontecer do dia para a noite, mas já se passaram também 20 anos da vigência da Constituição e a gente se depara todos os dias aí nas lides forenses, ainda com uma relutância por parte de alguns aplicadores do direito em aceitar alguns princípios constitucionais, como da presunção de inocência, como da dignidade da pessoa humana e as normas infraconstitucionais, né, como lei de tóxicos, lei dos crimes hediondos, ainda prevalecem, né, aos moldes do que acontecia aí de um direito fundamentado no século XIX. Creio que isso já passou há muito tempo e chegou a hora de nós buscarmos, sim, uma nova leitura do direito através da Constituição de 1988. Professor, existe um assunto no ramo do direito constitucional que é o controle de constitucionalidade.
extremamente cobrado em concursos públicos e muito bem quisto por parte dos constitucionalistas. O senhor traz esse assunto no seu livro? Justamente. Na realidade, ações penais constitucionais, eu começo falando sobre uma abordagem da influência ideológica no direito e, posteriormente, passo para a análise do próprio controle de constitucionalidade, que é uma preocupação. O que é o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade ele serve para garantir a supremacia da Constituição. Se a Constituição não fosse a lei maior do país, não haveria necessidade da utilização do controle de constitucionalidade, seja através de métodos que recepcionam as leis que já estavam vigorando ou de novas leis que foram criadas após a Constituição de 88, que devem sim passar pelo controle de constitucionalidade, em especial o controle difuso da constitucionalidade, que são as chamadas ações penais constitucionais, abordando o habeas corpus, a liberdade provisória vinculada, não vinculada, com ou sem fiança, o relaxamento de flagrante, o arbitramento de fiança. Então, fazer uma leitura de todos esses instrumentos processuais penais que estão à disposição sobre uma leitura da Constituição de 1988. Isso seria o controle de constitucionalidade, obviamente também existiria o controle concentrado da constitucionalidade através das arguições de descumprimento de preceito fundamental, das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão ou também das ações declaratórias de constitucionalidade, que são os instrumentos do controle concentrado. Mas o que vai afetar diretamente a vida das pessoas é realmente a utilização no dia a dia dos valores constitucionais, principalmente quando um juiz for analisar um pedido de liberdade provisória em situações que muitas vezes são vedadas cegamente em normas infraconstitucionais e que inclusive o Supremo Tribunal Federal já vem refutando esse tipo de dispositivo que veda cegamente porque é flagrante a violação ao princípio da presunção de inocência.